é a maior lenda alemã. A saga dos Nibelungos. Heróis, dragões e muito ouro. Eu acho que o tesouro ainda está lá em algum lugar. Pesquisadores e aventureiros procuram pelo tesouro lendário. O tesouro dos Nibelungos pode existir, sim. Uma quantidade de ouro e prata que não dá para imaginar nem em sonho. Quanta verdade há nesse mito? O que é a espada maravilhosa de Siegfried? Olha, que loucura. Dá pra ver bem onde pegou. Cientistas estão desenterrando as origens da saga. Os rastros os levam à Escandinávia. O cavalo de Sigurd Grane, carregando o lendário e amaldiçoado tesouro nas costas. A busca pelo tesouro dos Nibelungos. Grandes mitos da humanidade. Mistérios repercutidos ao longo de milhares de anos. Eventos inexplicáveis, lugares cobertos de lendas e heróis sobre-humanos que deixam até cientistas fascinados. Existe alguma verdade nessas lendas antigas? Pesquisadores de todo o mundo trabalham duro para resolver os maiores mistérios do nosso tempo. O Reno, rio de sagas e mitos, e o centro do conto dos Nibelungos. Supostamente, o tesouro lendário deles foi afundado próximo à cidade alemã de Worms. Será que ainda está lá? Hans-Jörg Jacob é fascinado pelos Nibelungos. Ex-urbanista, ele busca o ouro do rio Reno desde a infância. Primeiro, a gente tem que acreditar que é verdade. Que o que está escrito na canção dos Nibelungos pode realmente ser verdade. Ele acredita na Nibelungenlied, a canção dos Nibelungos. Ele costumava vasculhar o Reno com seu pai. Hoje, ele está seguindo uma pista. A gente ficava se perguntando como é que ia fazer isso. E, por mais incrível que pareça, tem uma maneira que parece ser bastante lógica. Na verdade, na minha opinião, o tesouro ainda está lá em algum lugar. Conta a lenda que as margens do Reno já foram lar do misterioso reino burgúndio. Um dia, um guerreiro desconhecido chegou na corte real de Worms. Ele era Siegfried de Xanten, um guerreiro lendário. Ele disse que havia prendido o tesouro do rei Nibelungo no norte. 40 carroças de ouro e prata e uma capa de invisibilidade para completar. Siegfried matou um dragão com a sua espada maravilhosa. Ele se banhou no sangue do dragão e se tornou invencível. Mas uma folha caída de um limoeiro deixou um ponto desprotegido entre os ombros dele. O herói vitorioso jurou aliança ao rei Gunther. Como recompensa, ele poderia se casar com a irmã de Gunther, Kriemhild. Esses são os protagonistas desse poema épico de amor, traição e assassinato. Siegfried e sua esposa Kriemhild, o irmão dela, o rei Gunther, e Hagen von Tronia, conselheiro do rei. Ele via Siegfried como uma ameaça e colocou o rei Gunther contra o herói. Em nome do rei, ele preparou uma armadilha para Siegfried e o matou, enfiando uma lança na única parte desprotegida da pele dele. Hagen se apossou do tesouro e o jogou no Reno para esconder o ouro de Kriemhild. O rio guarda esse segredo desde então. O tesouro dos Nibelungos se tornou parte de muitos contos do Reno envoltos em lendas. O monumento a Hagen em Worms nos faz lembrar dos Nibelungos. Mas se o tesouro não existisse, não houvesse esperança de encontrá-lo,
esse conto teria sido esquecido há muito tempo. Os humanos são fascinados por tesouros. Por causa do valor monetário, é óbvio, mas os tesouros que vemos em mitos tendem a ser mais do que isso. Eles têm um valor mágico também. Eles têm uma personalidade como se fossem um personagem da história. Se pensamos nos Nibelungos e na capa de invisibilidade de Siegfried, eu acho que nós gostamos da ideia de existir algo no mundo que nos conecta a um reino além do nosso. É um poder mágico. As florestas ao longo do Reno são encantadas pela magia dos Nibelungos até hoje. Benjamin Cherney é um caçador de tesouros apaixonado. Usando um detector de metais, ele busca pelas riquezas do passado. Eu acho que ainda existe muito metal precioso enterrado no solo de toda a Alemanha, só esperando para ser encontrado por alguém. É ilegal desenterrar tesouros na Alemanha sem autorização. Sempre que encontra algo de valor, Benjamin Cherney precisa informar as autoridades locais. Mas isso não o impede. Essa sensação leva a gente de volta à infância. A gente nunca sabe o que vai encontrar. A gente pode escavar alguma coisa especial a qualquer momento. Benjamin Cherney já fez um achado importante antes, mas o sonho dele é ainda maior. É claro que o tesouro dos Nibelungos é um dos maiores mitos que um caçador de tesouros pode descobrir. Uma quantidade de ouro e prata, carroças cheias, que eu acho que não dá para imaginar nem em sonho. Ele também acha que o tesouro está próximo ao Reno. Já houve colonos em suas margens e eles deixaram para trás mercadorias e bens. Esse é o antigo Reno que passa pelas cidades de Speyer e Romaberg e vai até Germersheim e Neupotz. E essa área florestal aqui é bem interessante, tem um córrego que atravessa ela. Eu acho que dá para encontrar alguma coisa por ali. Mas sem uma pista específica, é como procurar uma agulha no palheiro. St. Gall, Suíça. Há uma pista importante aqui. O monastério beneditino é um lar de um dos manuscritos mais antigos da Canção dos Nibelungos. Ele data da segunda metade do século XIII. O medievalista Joachim Heisler conhece a saga dos Nibelungos melhor que muitos. Ele acredita que o texto é baseado em eventos reais que ocorreram muitos séculos antes de o manuscrito ser escrito. Em termos gerais, lendas heróicas eram consideradas históricas. Elas eram uma forma de contar a história. Para preservar o conhecimento antigo, a Canção dos Nibelungos foi recitada em rimas. Na Alemanha, os primeiros versos são lendários. Contam-nos muitos prodígios, as velhas narrações, de heróis cercados de honras, de sua coragem sem par. A narração tem uma função essencial para os humanos. É um ato social que demonstra nossa identidade compartilhada. Nós contamos histórias uns aos outros, não só por entretenimento, mas também para compartilhar nossos valores e nossa história, criando assim uma memória cultural. A verdade em lendas heróicas. Heinrich Schliemann, um arqueólogo do século XIX, também estava convencido disso. Ele analisou localizações fornecidas pelo poeta grego Homero e procurou pela cidade antiga de Troia. Segundo as pistas, ele conseguiu encontrar as ruínas da cidade. Foi a descoberta do século. Será que a Canção dos Nibelungos também contém pistas tangíveis que levam ao tesouro dos Nibelungos? Após a morte de Siegfried, a viúva dele, Kriemhild, buscou vingança. Ela deixou os burgúndios e se casou com Etzel, rei dos Hunos. Kriemhild se mudou para o império de Etzel, próximo ao Danúbio, onde planejou sua vingança contra os assassinos de Siegfried.
Mediante o convite dela, o rei burgúndio Gunther e toda a caravana dele viajaram até a corte do rei Huno. Todos morreram em um banho de sangue sem precedentes. Os burgúndios foram erradicados. Seria só lenda ou tem precisão histórica? A verdade é que na Idade Média, a canção dos Nibelungos também era popular, além das fronteiras alemãs. Na Escandinávia, onde Siegfried supostamente obteve o tesouro dos Nibelungos, a saga do Matador de Dragões também sobreviveu. Zygmunt Orwell se debruçou sobre a história dos Nibelungos na ilha sueca de Gotland. O arqueólogo conhece os detalhes das fontes suecas como a palma da mão dele. E acontece que há paralelos impressionantes entre a tradição nórdica e a canção dos Nibelungos. Os personagens principais da tradição escandinava são os mesmos que são encontrados da canção dos Nibelungos. O nome alemão Siegfried é Sigurd no norte. Também temos o rei Gunther, cujo nome da tradição nórdica é chamado de Gunnar. E, claro, Hagen von Tronia aparece como Hogni para os nórdicos. Uma descrição do século XI retrata os detalhes da saga nórdica de Sigurd. Esse é Sigurd, o matador de dragões. Todas as fontes islandesas alegam que ele não lutou contra o dragão, mas, na verdade, ele cavou um poço e aí esperou dentro dele até o verme passar o corpo através do buraco, e foi aí que ele pegou sua espada e apunhalou o dragão. Século XI. Seria esse o registro mais antigo do mito? Há rastros ainda mais antigos em Visby, na ilha de Gotland. Durante a era viking, Gotland foi um centro de troca de mercadorias, notícias e lendas. No Museu Fornsalen, Sigmund estuda fontes antigas. As famosas pedras pintadas de Gotland, algumas delas de mais de 1500 anos. Elas mostram os deuses e heróis vikings. Será que elas podem ter pistas sobre os Nibelungos? Usando tecnologia fotográfica, Zygmunt Orwell examina uma pedra do século V ou VI. Aqui é possível ver o desenho de um monstro que é meio verme e meio dragão. E também uma figura humana em frente a ele. Seria Sigurd, o matador de dragões? Os especialistas criaram um modelo de computador detalhado da pedra, trazendo partes invisíveis à tona. O artista pode muito bem ter retratado o matador de dragões 1500 anos atrás. Mas ele segura um machado. Isso não bate com a lenda de Sigurd. Na antiga tradição literária nórdica, Sigurd não luta contra o dragão com um martelo ou um machado, mas o apunhala por baixo. Acontece que a pedra antiga não mostra Sigurd ou Siegfried. A busca continua em Bung, Gotland, onde outras pedras pintadas do século IX são mantidas, algumas delas em boas condições. O pesquisador encontra o que estava buscando. Um desenho que pode estar ligado à saga de Sigurd. O cavalo de Sigurd, Grani, carregando o lendário e amaldiçoado tesouro nas costas. Essa é a imagem que acabou se transformando numa metáfora na linguagem dos vikings. Eles costumam chamar o ouro, na verdade, eles costumam chamar de fardo de Grani. E é exatamente isso que vemos aqui. E outro detalhe se encaixa na lenda nórdica. A morte de Sigurd, indicada pela figura embaixo do cavalo. Um sinal crucial para Zygmunt Orwell. Se esse for um retrato do herói caído Sigurd, isso significa que nós temos bem aqui, nessa ilha báltica de Gotland,
os primeiros registros de Sigurd e da saga dos Nibelungos. A possível fonte mais antiga da saga dos Nibelungos data do ano 800, 400 anos antes da história ser escrita na Alemanha. Uma pista valiosa busca pela história verdadeira. Foi nessa era que as repercussões graves do período de migração foram vistas. Com a queda do Império Romano Ocidental no século V, o continente foi moldado por gerações pela migração de tribos inteiras. Esse período de transição também foi a era do ouro da inspiração histórica para a saga dos Nibelungos, o Império Burgúndio do Reno. Os primeiros registros dos burgúndios germânicos são do século I, quando eles se apresentaram em uma região que hoje pertence à Polônia. Os burgúndios se estabeleceram no Reno no começo da migração. E o coração do império ficava exatamente onde se passa a saga dos Nibelungos em Worms. E assim como na saga, os verdadeiros burgúndios estavam condenados. Por volta de 435, eles foram derrotados pelas tropas romanas. Eles foram forçados a fugir e se restabelecer. O nome Borgonha hoje faz parte da França. O personagem Rei Gunther é baseado numa figura histórica, o verdadeiro rei burgúndio Gundahar. Mas há mais paralelos entre a realidade e a lenda. De acordo com fontes romanas, o Império recebeu apoio militar dos hunos. Etzel também tem um equivalente real, Átila, o lendário líder dos hunos. Como Etzel, disse que Átila se casou com uma mulher germânica. Ela pode ter sido a inspiração histórica para Kriemhild. O nome dela, Hildiko, seria Hildchen, ou Pequena Hild em alemão. A canção dos Nibelungos mistura realidade com ficção. Existiu um grupo real de pessoas chamado Burgúndios, e essa é uma história sobre a queda desse grande grupo de pessoas. Também temos os hunos, que nos mitos são incrivelmente assustadores. Então, o fato de ter esse núcleo central de realidade significa que nós podemos acreditar em todos os aspectos do mito, o que o torna mais poderoso. Com tantos personagens tendo raízes identificáveis, fica ainda mais fácil concluir que o tesouro lendário deve realmente existir. O tesouro dos Nibelungos pode ter existido entre os séculos 3 e 6. As pessoas viviam enterrando coisas, especialmente metais preciosos, ouro, prata, joias, pratos, armas. Muitos foram encontrados no decorrer dos anos, coleções dos tesouros mais majestosos. Então a ideia de que o tesouro dos Nibelungos ainda está por aí é bem real. Para o caçador de tesouros Hans-Georg Jacobi, as raízes antigas servem de confirmação. Durante o período de migração, era comum cada grupo carregar um tesouro. Eles tinham que pagar as pessoas de alguma forma. Por isso, toda a tribo tinha um tesouro que carregava consigo. No Reno, inúmeros mergulhadores procuraram pelo tesouro sem resultado. Hans-Georg Jacobi está convencido de uma coisa. Eles procuraram no lugar errado. A canção dos Nibelungos dá a localização exata do tesouro afundado. Um verso da canção dos Nibelungos chamou a atenção dele. Hagen afundou o tesouro próximo a Lohe. Tem lá, Lohe. Seria essa a localização do tesouro? Jacobi estudou mapas antigos da região e encontrou um lugar que desapareceu há muito tempo. Loheim, Lohe. Não apenas o nome bate, mas a localização parece ser perfeita. Um pouco mais à frente no Reno, tem uma curva bem grande.
no rio, onde a água é bem funda, uns 16 a 18 metros mais ou menos abaixo do nível médio da água. Hoje se chama o local escuro. A curva ainda é óbvia até hoje, mas Jacob tem uma teoria de por que os mergulhadores não conseguiram achar nada. O curso do rio mudou com o passar dos séculos. Curvas ficaram retas, afluentes secaram. O leito do rio se moveu muitas vezes. O que costumava ser o fundo do Reno é terra seca hoje. Será que isso também afetou o local que Hagen escolheu? Benjamin Tierney também procura em terra. A floresta que ele vasculha fica ao lado de um pequeno afluente do Reno. Diferente de campos e áreas populosas, muitas coisas permanecem enterradas no chão, intocadas. Tem um sinal bom aqui. Eu vou cavar com certeza. Ah, tem alguma coisa aqui. Tá aqui. Pronto. Olha a cara. Que loucura. Olha, que incrível. É um broche antigo feito de prata. Isso é muito legal. É um broche Art Nouveau por volta de 1910. Eles costumavam fazer muitas coisas com essas flores naquela época. É lindo. Esse é um ótimo achado. Não é da época dos Nibelungos, mas é o primeiro sinal de que ele está no caminho certo. O solo é um pouco mais fundo aqui e esse trecho se estende por essa linha daqui até ali. Eu imagino que aqui tenha sido uma trilha muito tempo atrás. Pode ter mais. Vamos continuar procurando para lá. Ele segue a antiga estrada atento e não demora muito até captar o próximo sinal. Uau, eu acho que é uma moeda. Tá manchada e verde, mas dá pra ver um pouquinho do vermelho nas bordas aqui. É de cobre. Parece bem antiga também. Já existia moeda de cobre há 2000 anos. Cobre, bronze, enfim, existem há muito tempo. Tierney só poderá determinar a idade exata da moeda e se ela vai levá-lo ao tesouro dos Nibelungos quando chegar em casa. Enquanto isso, Hans-Georg Jacob acredita já ter encontrado o lugar certo. A gente acredita que o Reno costumava correr perto daqui e mudou de lugar com o tempo, uma distância equivalente à sua própria largura. E foi aí que a gente pensou que precisava escavar e ver o que conseguia encontrar lá embaixo. Jacob seguiu seu palpite. Nos anos 1970, com um maquinário pesado, ele cavou um túnel. Mas a caça ao tesouro acabou sendo complicada. Com 10 metros de profundidade, a perfuratriz atingiu uma rachadura. Jacob mandou estabilizar o túnel com canos. Mas a estrutura não era segura. Nós mandamos um mergulhador que começou a bater contra a parede e daí acabamos tendo que puxá-lo de volta com muito esforço. A empreitada era muito perigosa e Jacob abortou a missão. Mas o fracasso aumentou as esperanças dele. Ele acredita que a camada impermeável de rocha pode ser uma cobertura que Hagen colocou sobre o tesouro. Ele suspeita de que haja uma cavidade embaixo, cheia de ouro dos Nibelungos. É possível que haja ânforas em pé lado a lado e daí
talvez tenha algum tipo de cobertura de pedra em cima delas. Jacob não conseguiu recursos para mais escavações. Até hoje, ele não conseguiu provar sua teoria. Eu acho que um dia vai ser encontrado, mas não vai ser tão fácil assim. Será que o ouro dos Nibelungos já foi encontrado há muito tempo? Um dos achados mais preciosos do Reno está aqui hoje, na Ilha dos Museus, em Berlim. O museu é cheio de peças de séculos passados. E Heino Neumayer, curador do museu, tem uma verdadeira relíquia guardada. A coleção de Neupots. Em 1967, a primeira dessas peças surgiu numa pedreira do Reno. Uma draga as escavou. Historiadores se sentiram muito sortudos. Como elas estavam escondidas na areia do leito do rio, grandes partes ficaram bem preservadas por séculos. Foi coincidência e sorte os trabalhadores prestarem atenção naquele momento e perceberem a importância do que acharam. Mergulhadores examinaram mais de perto o solo da pedreira. Eles queriam se certificar de não deixar nenhuma peça para trás. Os tesouros desenterrados pelas dragas superaram todas as expectativas. Espelhos, armas e recipientes cheios de ornamentos. Prata, bronze, cobre, ferro. Só o valor da matéria-prima já é bem impressionante. O que nós temos aqui é algo extraordinário e único. É a maior coleção da era romana encontrada ao norte dos Alpes que existe até hoje. Juntos, os objetos pesam mais de 680 quilos. Um verdadeiro tesouro, como na canção dos Nibelungos. Os mergulhadores também recuperaram equipamento militar e ferramentas e partes de rodas de carroça podres. Outra consistência, já que o tesouro dos Nibelungos também foi carregado em carroças. Dizem que carros de bois pesados tiraram o tesouro da cidade de Worms. Então tem algumas coisas que batem. Muitos detalhes parecem se encaixar, mas há também descobertas confusas. Nós também descobrimos crânios, partes de esqueletos no Reno, embora não seja possível determinar com certeza se estavam ligados ao tesouro. Pode ser um indicativo de algum tipo de batalha. Na era romana, o Reno era uma demarcação sujeita a muitas lutas. Os romanos usavam navios de guerra na tentativa de proteger seu império contra ataques germânicos. Com pouco sucesso, saqueadores germânicos atacavam continuamente assentamentos romanos abastados. E voltavam ao leste, com muitos espólios. É possível que a frota romana tenha interceptado os teutões quando eles voltavam. Nós sabemos que os romanos encurralavam teutões na província de Récia e também em Colônia, e derrotaram eles. Mas os teutões não conseguiam escapar dos rápidos barcos romanos. O tesouro de Neupots pode ter afundado no Reno em uma dessas batalhas. As moedas romanas que foram encontradas com o tesouro parecem confirmar isso. É impressionante que não haja moedas cunhadas depois de 260 da Era Comum. Então, nós podemos supor que todas essas moedas foram parar no fundo do Reno antes ou por volta do ano 260. Foi exatamente nessa época que os teutões lançaram seu maior ataque. No ano de 259, eles cruzaram trechos longos da fronteira e entraram no território romano. Há fontes que documentaram esses saques. Junto com as várias moedas, isso nos leva a um evento bem concreto em 259 ou 260 da Era Comum. Está claro que a coleção de Neupots não pode ser o tesouro dos Nibelungos. A canção dos Nibelungos se passa por volta do ano 500, e esse evento aconteceu 250 anos antes disso.
Será que o tesouro dos Nibelungos ainda está esperando ser encontrado ou será apenas um mito? A caça ao tesouro começou quando os antigos manuscritos foram redescobertos. A canção dos Nibelungos não recebeu muita atenção por séculos, mas foi encontrada novamente no momento certo. A canção dos Nibelungos ficou esquecida por muito tempo, até 1755, quando foi redescoberta. É então nessa época que começa a história moderna da canção dos Nibelungos, eu diria. No fim do século XVIII, lendas medievais de repente ficaram muito populares. No mesmo período, a Alemanha não passava de uma colcha de retalhos de reinos e principados. O sentimento de identidade nacional ou de uma cultura comum ainda era fraco e foi abalado por uma invasão. Napoleão declarou guerra contra os monarcas da Alemanha. Em 1806, ele invadiu Berlim. Muitas cidades alemãs ficaram sob o comando militar francês. A saga dos Nibelungos se tornou muito importante nos anos 1800 porque Napoleão estava assolando a Europa. Ele estava conquistando todo lugar pelo qual passava. E quando se tem conquistadores fazendo isso, cria-se um desejo real e uma motivação nas pessoas de encontrar sua própria identidade nacional, especialmente com histórias que têm a ver com a honra, com força e com resistência. Por isso, os Nibelungos foram tão importantes. Na verdade, cópias da história foram dadas às tropas nas frentes de batalha para inspirá-las contra o novo inimigo. O compositor Richard Wagner se inspirou na história. E a ópera Der Ring des Nibelungen se tornou um sucesso mundial. Em 1924, a lenda do cinema Fritz Lang criou o primeiro longa-metragem com os personagens lendários. Em seu filme mudo de 5 horas, ele fez a história cinematográfica e os Nibelungos ascenderam à posição de heróis nacionais. Os nazistas usaram o conto para seus próprios fins. Não importava para eles que a história, na verdade, contasse a queda de uma tribo. A coragem de Siegfried e a lealdade do Burgúndio até a morte eram idolatradas. A propaganda nazista era cheia de qualquer coisa que pudesse ser apresentada como tipicamente alemã. Para os nazistas, a canção dos Nibelungos representava um tesouro real em termos de algo que eles podiam explorar para a propaganda deles. Ele retrata conceitos como honra, vingança, batalhas, lealdade cega. Esses são temas que os nazistas usavam frequentemente para seus próprios fins e para seu belicismo. Siegfried se tornou a essência do herói alemão. A vitória dele contra o dragão acendia as chamas da fantasia. Dizia-se que uma espada misteriosa tinha levado ele ao triunfo. Mas a verdade nessa parte da canção dos Nibelungos? O ferreiro Stefan Roth queria ir até a raiz desse mito. Ele dominou a tecnologia de forja que era usada mais de 1000 anos atrás. No início da Idade Média, ferreiros eram trabalhadores altamente especializados que basicamente fabricavam toda a tecnologia da época, como as armas que talvez sejam fabricadas em laboratórios escondidos ou na Área 51 nos dias de hoje. No início da Era Medieval, eram os ferreiros que faziam esse trabalho. No século V, espadas eram armas muito tecnológicas, mercadorias de luxo e símbolos de status. Elas aparecem em inúmeras lendas. Como na Tidrek saga nórdica, que tem muitas semelhanças com a canção dos Nibelungos. Wieland forjou uma espada poderosa, transformando uma antiga espada em pó, que ele misturou com a comida de seus gansos. O ferreiro então pegou o aço digerido e, usando um martelo e uma bigorna, criou uma espada maravilhosa. Será que a lenda contém uma fórmula medieval secreta?
A transmutação de receitas metalúrgicas em histórias míticas era uma prática comum de alquimistas da época. Talvez encontrar isso fosse mais fácil do que uma receita simples escrita. Stefan Roth quer confirmar esse fato. Ele e seu filho Darius estão fazendo uma espada seguindo as instruções antigas o mais à risca possível. Nós só misturamos o minério de ferro com fezes secas de aves. Fezes de aves contêm muito nitrogênio, o que pode deixar o aço mais duro. Será que a técnica realmente funciona? Usando uma forja especial, os homens fabricam um aço medieval maravilhoso para poderem começar com o processo de forja em si. Eles começam batendo na bola de aço com nada além de uma marreta. A gente não forja o aço só para moldar. Também é um processo de purificação. A gente quer se livrar da escória, dos restos de carvão e, claro, das cinzas. Depois de muitas horas de trabalho, eles produzem um bloco retangular. Eles continuam moldando essa forma básica diversas vezes, trabalhando repetidamente com o martelo até criar uma lâmina longa. Stefan Roth forja uma segunda espada para comparar com a espada de Wieland. Essa arma não contém fezes de ave. Qual espada vai ser melhor? Eles vão testar as duas espadas numa fábrica antiga. Oi, como Stefan. vai? Como vai? Aqui estão nossas lindas espadas. Sixty Wetzler, do German Blade Museum, quer testar a Wieland. É um experimento fascinante. A gente reproduziu para tentar descobrir se misturar fezes de ave no aço realmente muda as propriedades dele. Eu tô muito animado para ver o que vai acontecer. Sixty Wetzler não é apenas arqueólogo e especialista em armas antigas com lâminas, como também é um excelente espadachim. Em nosso experimento, ele vai empunhar a espada convencional, a lâmina sem as fezes de ave. Stefan Roth brande a espada que forjou de acordo com a técnica de Wieland. Ele também é um espadachim experiente. O que há por trás da lenda da espada maravilhosa? Os dois especialistas testam as espadas. Primeiro desafio. Cortar uma corda de 5 centímetros de diâmetro. Um teste que apenas uma lâmina afiada consegue suportar. A espada tem que rasgar a corda que está pendurada. Ela tem que fazer um corte reto. Se ela estiver cega, só vai empurrar a corda para o lado. Sixty vai primeiro com a espada convencional. O teste dá certo sem problemas. Em seguida, a espada lendária. A corda não tem chance contra Stefan Roth. Conclusão após a primeira rodada. Eu acho que deu empate. Hora de dificultar as coisas. Sixty terá que cortar um cano de aço. A lâmina medieval consegue apenas amassar o aço moderno. Será que a espada maravilhosa vai ser mais poderosa? Não à primeira vista, mas o ferreiro detecta um corte visível. A espada Wieland se saiu melhor. Dá pra ver um corte bem claro. O último obstáculo é um teste de estresse. Um bloco de 80 quilos de puro gelo. Eu tô muito ansioso para ver o resultado. Eu não sei o que vai acontecer com esse material. Eu não sei como o gelo vai reagir. Então, é isso. Vamos ver. Além do gelo ser muito duro, também é um risco para a lâmina, que pode ficar frágil e se quebrar devido ao frio.
A espada comum suporta o teste, mas não sai intacta. Olha, que loucura. Dá pra ver bem onde pegou. Ela ficou bem amassada em vários pontos. O bloco de gelo mostra que, além de ser muito bem afiada, uma espada também precisa ser estável. Será que o nitrogênio das fezes de ave vai ser eficaz de novo? Stefan Roth ataca o gelo com determinação. São precisos poucos golpes para destruir o gelo. A pergunta crucial é: como a espada ficou após ser exposta ao frio? As bordas estão perfeitas. Eu tô surpreso com o quanto essa espada consegue suportar. Sério, é um teste muito pesado. E o vencedor é... Parabéns, o Stefan venceu 2 das 3 rodadas. A espada Wieland se saiu um pouco melhor. Por mais maravilhosa que a fórmula mítica possa parecer, ela parece ter sido baseada em conhecimento real. Talvez tenham descoberto isso sem querer e essa história acabou sobrevivendo com a lenda. Nosso teste mostrou que espadas lendárias são mais que apenas fantasia. Espadas são muito poderosas em mitos, porque elas tendem a ser associadas a poder. Tendem a ser associadas a um herói, quando a gente pensa na Excalibur e no Rei Arthur. Além disso, essas espadas eram muito decoradas. E as pessoas nunca tinham visto nada igual, então fazia com que ela fosse um símbolo mágico e importante. Siegfried realizou seu maior feito com uma espada. Ele derrotou o dragão, um oponente muito superior. Na Idade Média, dragões eram mais que apenas criaturas míticas. As pessoas acreditavam que eles existiam. Eles representavam o grande mal. Fiéis acreditavam que eles tinham sido mandados pelo diabo. Histórias de matadores de dragão, como São Jorge, retratam uma vitória do bem contra o mal. O mito era alimentado por ossos que eram inexplicáveis para os nossos ancestrais. Só no período moderno que pesquisadores começaram a investigar esses ossos. No começo, eles achavam que estavam lidando com fêmures de elefante ou dentes de gigantes pré-históricos. Em 1824, o geólogo britânico William Buckland foi o primeiro a atribuir uma mandíbula a uma espécie animal totalmente nova. Ele disse que seu achado era parte de um réptil gigante que ele chamou de megalossauro. Assim nasceu a pesquisa sobre dinossauros. Imagina encontrar um osso de dinossauro. Isso acontecia no mundo todo na antiguidade, e eles não sabiam dos dinossauros ou da evolução. Então era fácil para eles projetar dragões naquilo, e foi isso. O dragão, a espada, o feito de Siegfried. Se conseguirmos encontrar explicações para alguns dos detalhes mais fantásticos do mito, o ouro deve existir com certeza. Ele também acredita que o tesouro dos Nibelungos está em algum lugar por aí. Helmut Siegert de Heidelberg. O ex-engenheiro é especialista quando se trata de encontrar tesouros. Conheço a saga dos Nibelungos desde criança. Eu ainda tenho o livro e é uma coisa que sempre me fascinou. Siegert desenvolveu seu próprio método para caçar tesouros. Ele detectou centenas de fontes de água com detectores que ele mesmo criou. Agora ele acredita ter encontrado tesouros dos Nibelungos também. Ele usa uma vareta de metal fina que serve para captar vibrações eletromagnéticas. Eu me sentei e disse, muito bem, aqui é Worms. Onde eu posso achar alguma coisa? Eu coloquei a vareta aqui e nada aconteceu. Então pensei, tá bom, eu vou pegar o outro mapa. E dá para ver bem o que aconteceu.
a vareta já se move para a esquerda. Então eu desenhei essa linha aqui e virei o mapa do lado contrário. E daí a vareta se moveu um pouco mais para o outro lado, viu? Tem até um sinal no mapa que marca a localização bem perto do Reno. Será que isso levará Sigurd ao tesouro dos Nibelungos? A descoberta superou todas as expectativas. Eu estou em frente às ruínas de uma antiga fortaleza. Isso já foi uma construção romana com um porto, para onde eles traziam pedras da montanha Odenwald em navios. O esconderijo ideal para o tesouro dos Nibelungos. Por um pequeno afluente, um barco pode rapidamente percorrer a distância entre o Reno e o castelo, mesmo que carregando muito peso. A fortaleza fica protegida no meio da floresta. De acordo com a teoria de Sigurd, Hagen carregou o tesouro em 2 barcos que navegaram até a antiga bacia do Porto Romano, onde eles foram afundados com o tesouro. Para recuperá-lo, ele precisaria apenas drenar a bacia. Para comprovar a teoria, Sigurd usa um radar que penetra no solo, que detecta o metal no chão. O dispositivo capta vibrações exatamente onde ele suspeita que o tesouro esteja. Algo parece estar enterrado 4 metros abaixo da superfície. Sigurd tem certeza de que é um dos 2 barcos cheios de ouro. Para ele, é a prova de que Hagen afundou o tesouro dos Nibelungos neste local. Era a coisa mais lógica a se fazer. Daria para realizar uma operação clandestina no meio da noite aqui, trazer 2 navios e afundá-los até o leito. Daria para bloquear esse braço do reino, ter acesso ao tesouro, o que também é mencionado na canção dos Nibelungos, já que eles pretendiam recuperá-lo. Tudo se encaixa perfeitamente. O tesouro dos Nibelungos está aqui. Mas Sigurd não pode confirmar sua teoria. O local é tombado como patrimônio cultural. Escavações são proibidas. Mas ele pediu para um tabelião assinar uma certidão de descobridor por via das dúvidas. Em 2014, outro achado próximo ao Reno virou manchete. Em uma área florestal em Holzheim, localizada na mesma região, um detector encontrou joias de ouro e prata que valiam mais de 1 milhão de euros. Seria o tesouro dos Nibelungos? Na floresta de Holzheim, Benjamin Czerny nos leva até o local onde fez a descoberta da sua vida em 2014. Foi bem aqui que eu achei. Ainda dá para ver a depressão. Benjamin Czerny estava quase voltando para casa quando seu detector disparou. Ele e seus companheiros imediatamente pegaram suas pás. A gente começou a cavar. Primeiro nós achamos umas barras a 50 centímetros de profundidade. Umas barras prateadas que pareciam ser de uma cerca de jardim. Eles foram desenterrando mais e mais peças, uma por uma. É claro que a adrenalina bateu conforme a gente foi achando as peças uma por uma. E viu como todas elas brilhavam, tudo prateado e dourado. Esse é o melhor resultado para qualquer caçador de tesouros, numa situação como essa. Ele gravou toda a coleção na casa dele e apresentou com orgulho sua descoberta na internet. A peça mais bonita. Infelizmente, está sem as pedras preciosas. Elas devem ter caído. O vídeo chamou a atenção das autoridades que apreenderam o tesouro. O tesouro bárbaro de Holzheim foi parar no State Museum of Koblenz. O que o caçador de tesouros achava ser uma cerca de jardim era uma rara cadeira dobrável romana. Mas o mais impressionante foi a tigela. Essas tigelas são tesouros típicos ligados aos hunos. É a prova arqueológica de que os hunos estavam perto do Reno
ao mesmo tempo que os burgúndios. Seria o tesouro bárbaro de Huldsheimer o lendário tesouro dos Nibelungos? Os cientistas ainda não conseguiram responder a essa pergunta. O problema é que um leigo escavou as peças. Muitas informações importantes foram perdidas no processo. Para arqueólogos, um sítio de escavação como esse é como uma cena de crime para o investigador da polícia. Como arqueólogo, nós encontramos inúmeras informações ali, na forma como os objetos são dispostos ou nas amostras científicas que conseguimos coletar. E claro, isso muda totalmente quando alguém vai lá cavar com uma pá ou uma escavadeira. É tão ruim quanto ser um investigador que chega na cena do crime e descobre que o faxineiro já foi lá e limpou tudo antes dele chegar. Embora as peças sejam claramente da Era Burgúndia, não se sabe ao certo se elas fazem parte do tesouro deles. É possível que esse tesouro seja um de muitos que foram enterrados durante o período de migração e ele pode ter aberto o caminho para muitas lendas que vieram depois. Então, talvez o tesouro dos Nibelungos já esteja em um museu, mesmo não sendo identificado como tal. Ou a coleção continua enterrada em algum lugar da Alemanha, esperando para ser encontrada por detectores como Benjamin Czerny. Eu acho que só se encontra um tesouro como o dos Nibelungos por coincidência. Não dá para planejar, é preciso muita sorte, como ganhar na loteria. Então, ele espera que um dia possa fazer outra descoberta sensacional. O caçador de tesouros Hans-Georg Jacob encontrou felicidade na própria canção dos Nibelungos. Ele até compôs sua própria melodia. Uns ist in alten Meeren wunders viel geseit, von Helden, Lobebären, von großer Arbeit, von Freud und Hochgezieten, von Weinen und von Klagen, von Kuhner Reckenstrieten, moget ihr nun Wunders Ohren sagen. O Reno parece ser o único que sabe com certeza se o tesouro dos Nibelungos já existiu. A única certeza que nós temos é que o antigo mito é muito mais que apenas uma mera fantasia. Ele é o eco dramático da história.